Como eu consegui juntar 10 mil reais? Eu sei que não é uma tarefa fácil pra ninguém, ainda mais pra quem vive com um salário mínimo no mês. Na verdade, sobrevive, né? Porque eu já passei por essa fase de morar sozinho, voltei pra casa da minha mãe e morei sozinho de novo. E nesse período, eu vi o quão difícil é sobreviver com um salário mínimo no Brasil e mais difícil ainda juntar dinheiro. Então, pra quem tem aquela meta de investir os tão sonhados 10 mil, foi uma luta muito grande pra eu conseguir chegar nesse marco. E eu sei que é um marco muito grande pra quem investe e por isso que eu vou contar como eu consegui fazer isso. Sim, é muito difícil juntar os primeiros 10 mil reais investidos, mas basta ter foco e consistência nisso que é possível chegar nesse marco. Pra quem investe, eu sei que esse é só o primeiro de muitos marcos a serem conquistados. Eu mesmo, o meu objetivo com esse canal e com os meus investimentos é num dia poder falar que eu tenho 1 milhão investidos pra conseguir desfrutar de um futuro muito mais confortável. E é justamente por isso que eu criei esse canal, pra me aliar a pessoas que têm o mesmo objetivo e sonham um dia ter uma liberdade financeira e também para ensinar sobre esse nicho aí que eu gosto tanto. Por eu ter um certo conhecimento e ter estudado por muitos anos sobre isso, hoje eu posso dizer que posso ensinar algo sobre isso. Então, enfim, como eu conquistei os meus 10 mil reais? Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos, eu tava perdido em meio a incertezas e dúvidas, que eu acredito que todo mundo já passou por esse período. Mas pra mim, especificamente nessa época, foi mais conturbado ainda, porque eu não dava certo com a minha mãe dentro de casa, e eu era muito rebelde, queria sair, festar, sair pra ter um certo tipo de liberdade. Minha mãe, pra não dizer muito, ela era bem controladora. Minha mãe sempre foi controladora comigo. O que ela dizia pra mim não fazer, eu ia e fazia. Então, isso acabou que gerou muito conflito dentro de casa. E eu, com os meus 17 anos, com a superioridade da adolescência, achei que seria o melhor a fazer, sair de casa. Realmente, em questão da relação minha com a minha mãe, foi o melhor a se fazer, mas em questão financeira, foi uma das épocas que eu mais passei dificuldade na vida. Nessa época, eu tinha uma amiga e fui morar com ela na casa dela. Ela me chamou pra passar um tempo lá e me reerguer, né? Consegui juntar uma grana com o passar do tempo. E assim que eu tivesse uma grana, os meus planos eram me mudar pra uma kitnet. E foi o que eu fiz. Fui pra casa dessa amiga minha, morei lá durante um ano. E nesses um ano, eu consegui um emprego num açougue que tinha uns 500 metros da casa dela. E era uma carga horária muito puxada, das 7 da manhã às 7 da noite. Trabalhava de segunda a sábado, o mesmo horário. Tinha os domingos que eu tinha que ir também. Então, vocês imaginam como que era a carga pesada que eu tinha que passar toda semana. Nessa época, o salário mínimo era R$ 1.200 e eu ganhava esse salário mínimo. Por mês era mais ou menos 1.218, 1.212, eu não lembro ao certo, mas estava nessa faixa. E nunca sobrava nada no final do mês. Em casa, eu ajudava com R$ 300 e o restante era pra festa e cachaça. Tudo que eu trabalhava no mês era em função de manter a minha vida de festa e cachaça. Então, nunca sobrava um dinheiro realmente pra estar investindo ou pra estar guardando. Eu fui desenvolver essa mentalidade justamente nessa época. E essa vida que eu tava levando não tava sendo legal pra mim, porque era meio que uma válvula de escape isso no final de semana, porque a minha semana era muito puxada, eu era brigado com os meus pais, morava de favor e não tinha uma renda muito boa. Pra dizer a verdade, nada boa. E a minha cabeça desmoronou. Eu não tinha perspectiva de vida e sempre tava mal por não ser ninguém. E foi aí nessa época que começou a aparecer muito conteúdo de investimento no meu Instagram. E comecei a me interessar mais por esse mundo de investimentos, onde entendendo que o meu dinheiro poderia trabalhar por mim e eu iria ter uma reserva ali pra dizer que pelo menos eu tinha um dinheiro guardado, era algo surreal pra mim, porque eu não tinha essa mentalidade de guardar dinheiro, de investir. E quando essa porta se abriu na minha cabeça, meio que foi um alívio, porque ali sim eu comecei a ver um pouco mais de sentido na minha vida. E depois disso eu me apaixonei por esse mundo. Comecei cada vez mais fundo nesse assunto e fui estudando dia após dia, todos os dias, sobre investimentos. Foi quando eu comecei a entender melhor sobre fundos imobiliários, sobre ações, taxa Selic, juros compostos, inflação e a economia em geral. Depois disso eu nunca mais parei e sempre continuei estudando cada vez mais e mais sobre investimentos. Mas o problema é que naquela época nunca sobrava nenhum trocado pra mim conseguir investir. O máximo que sobrava era um troco ou R$ 10 no mês, pra vocês terem noção que eu conseguia estar investindo o meu dinheiro. Então não era algo muito significativo pra dizer mesmo que eu investia. Então eu continuei só estudando sobre mesmo. E isso foi muito bom, porque com o passar dos anos eu acumulei muito conhecimento sobre isso. E sempre passei sonhando em ter grana o suficiente pra conseguir investir um valor que eu poderia falar que eu invisto na bolsa de valores. Mas enfim, depois disso aconteceu muitas coisas na minha vida. Voltei pra casa da minha mãe, saí de novo, comecei a morar sozinho novamente, que foi aí que realmente eu entrei em uma fase desafiadora da minha vida, que eu tive que ralar pra me manter e me sobreviver. E nessa época eu tinha entrado num serviço um pouco melhor que me rendia um trocado a mais no final do mês. E como eu sempre andei de a pé e tinha um sonho também de conquistar uma moto, fui lá e dei entrada numa
uma moto. Dei entrada na moto, o restante eu parcelei no cartão da minha mãe ajudou muito e consegui tirar a minha tão sonhada moto. Eu dei uma entrada de mais ou menos 6 mil reais na época, que foi um acerto de um outro serviço que eu tinha saído, e o restante eu parcelei em 12 vezes de R$ 1.000. E nesse serviço que eu tava conseguindo manter muito bem essas parcelas. Só que aí veio a outra facada. Eu fui demitido desse serviço. Como eu já morava sozinho, me sustentava, pagava aluguel, pagava luz e ainda tinha uma moto pra pagar, aí as coisas apertaram de verdade. E depois disso eu consegui um outro serviço e sempre indo investindo 10, 15, 20 reais todos os meses e deixando lá na caixinha do Nubank. Eu sempre tive esse costume de guardar pelo menos 5 reais que fosse, 10 reais que fosse numa caixinha do Nubank ou em qualquer outro tipo de investimento, uma renda fixa, enfim. Depois que eu consegui esse outro serviço, o salário era pelo menos a metade do que eu tava ganhando. E não tava sendo o suficiente. Foi aí que eu decidi voltar pra casa da minha mãe de novo. Antes de eu voltar pra casa da minha mãe e ainda nesse serviço que eu tava trabalhando, depois eu fui demitido dele também, enfim, aconteceu várias coisas. Eu comecei a estudar muito, mas muito mesmo. Entrei de cabeça no Bitcoin. O Bitcoin explodiu a minha cabeça. Com todos os seus fundamentos e liberdade que essa moeda proporcionava. Não só pro indivíduo, mas pro mundo em si. Eu fiquei encantado. A valorização, a deflação, que é o contrário da inflação que a gente sofre atualmente com a moeda fiat, e a valorização a longo prazo dessa moeda, foi ali a última cartada pra me jogar de vez no mundo dos investimentos. E aí depois eu fui demitido desse último serviço e voltei a morar com a minha mãe. Nessa época eu tava devendo pro meu sogro, que a gente fez uma viagem pro Rio de Janeiro, ele bancou todos os custos pra mim e eu fiquei devendo ele, ainda fiquei devendo uns mil e poucos reais e voltei pra casa da minha mãe. Arrumei outro serviço e 2 meses, mais ou menos 3 meses depois, eu consegui quitar essa dívida com meu sogro. Depois que eu quitei essa dívida, morando com a minha mãe, eu tinha muito mais oportunidade de estar investindo meu dinheiro, de estar pegando um salário, uma grande parte do meu salário que eu nunca tive essa oportunidade de acumular e investir essa grana toda, e fui acumulando cada vez mais, estudando sobre investimentos, estudando sobre Bitcoin, e com 500 reais ali, 600 reais ali, com empréstimos também que eu fazia quando o Bitcoin caía muito, pra estar comprando mais e mais, eu consegui chegar aos 3k investidos. Faz o que? Uns 6 meses atrás, eu já tava com 3k na conta. E isso já era incrível, porque foi antes da última onda de valorização do Bitcoin, e quando ele se valorizou, o meu dinheiro quase que duplicou. Então, foi incrível isso pra mim. Depois disso, eu consegui algumas rendas extras, tanto que tem conteúdo aí no canal ensinando como fazer esse tipo de renda extra. Continuei acumulando, me tornei um cara com uma mentalidade Bitcoiner. Toda a oportunidade que tinha de comprar, e até hoje, de comprar Bitcoin, eu comprava, e todo o salário que eu recebo vai pra Bitcoin e pra investimentos. E nesse período de tempo, com essas rendas extras que eu tinha e mais o meu salário, eu comecei a investir em renda fixa, que atualmente tá em 14,75 ao ano de juros, né? Que é a maior taxa de juros da Selic que a gente já teve aqui no Brasil, o que é uma grande oportunidade pra tá multiplicando aí a grana. E é exatamente isso que eu tô fazendo atualmente, rapaziada. Metade dos meus investimentos tá em Bitcoin e a outra metade tá em renda fixa. Hoje, eu posso falar que eu tenho 10 mil reais investidos. Graças à minha determinação e ao meu foco durante os anos, que eu sempre tive isso em mente de um dia ter uma constância de guardar dinheiro todos os meses, e hoje eu consegui atingir os meus tão sonhados 10 mil reais investidos. E essa é a minha história, beleza? Se você tem essa vontade de ter pelo menos 10 mil reais investidos, nunca é tarde pra começar. Comece hoje, não fique adiando o seu começo aí de estar investindo, porque quanto mais cedo você conseguir, mais cedo você vai ter as suas metas atingidas. E esse vai ser o meu foco nos próximos anos na minha vida. Criar uma comunidade aqui no YouTube, ensinar muito conteúdo sobre investimento e levar o máximo de pessoas que eu conseguir para uma liberdade financeira maior. Eu vou estar trazendo conteúdo sobre fundo imobiliário, sobre ações, como investir, quais os rendimentos que trazem, quais os benefícios de investir. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando o que acontece depois que você chega nos 10 mil reais investidos, tá? O seu dinheiro ele vira uma bola de neve e só tende a aumentar. Vai estar aqui, beleza? Clica aí pra assistir, que eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai te ensinar um pouco mais sobre investimento. Tem mais vídeos aí no canal também sobre Bitcoin, sobre economia e investimento. Se quiser dar uma passada, fica à vontade. E você que é novo aqui no canal, que viu esse vídeo pela primeira vez, tem muito conteúdo aí. Se você quiser dar uma olhada, quiser entender mais sobre esse mundo de investimento, ou já tá familiarizado e gostou do meu conteúdo, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo muito conteúdo em relação a isso. E nunca, rapaziada, nunca deixem de correr atrás dos seus sonhos. O acúmulo financeiro, ter grana, é o principal meio para você conseguir atingir os seus objetivos. E o investimento é uma das vias mais fáceis de você conseguir atingir esse sonho. E eu tô aqui para ajudar todos vocês nessa corrida, beleza? Espero ter contribuído aí com o seu conhecimento. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí, se inscreve no canal, segue a gente para mais. Muito obrigado pelo seu tempo e é nóis.